Hello guys, welcome to this video. Eu me chamo Bruna, sou professora de inglês do programa Universidade para Todos e estou aqui mais uma vez trazendo para vocês conteúdos da língua inglesa e também relacionados aí à prova de inglês do Enem para que vocês consigam fazer uma boa prova, né? Acertar o maior número possível de questões. Hoje eu trouxe aqui um poema intitulado The Road Not Taken, do poeta Robert Frost. E nós vamos ler esse poema, interpretar, analisar, e depois eu vou ler para vocês e responder uma questão de um Enem passado sobre esse poema, que traz, né, esse poema. Então vamos lá. O poema começa assim. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was gracy and wanted wear. Though as far that the passing there had worn been really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Bom, poema lido, vamos tentar aqui entender do que ele trata, né? Para começar, aqui no primeiro verso nós temos uma palavra interessante de observar, que é a palavra diverged. Em outro vídeo eu já falei para vocês sobre os cognatos e como eles podem ser importantes, como eles podem auxiliar na hora de interpretar um texto. Essa palavra ela é um cognato. E os cognatos, né, como vocês já sabem, eles são essas palavras, no caso aqui da língua inglesa, né, que se assemelham a palavras, no caso aqui do português, e que, de fato, essas palavras no inglês e no português, essas palavras semelhantes, têm também o mesmo significado. E essa palavra aqui, qual palavra do português ela lembra? A mim lembra a palavra divergir. Diverged, divergir. E uma coisa que divergir significa diferenciar, né? Uma coisa diferente da outra, separada da outra, que se diferencia. Então, o lírico ele está diante de duas estradas, de dois caminhos, duas estradas, two roads, que se diferenciam, duas estradas diferentes, né? In a yellow wood. Aqui outro aspecto interessante de se destacar, né, sobre as línguas em geral, não só o inglês, é que quando a gente tenta traduzir palavra por palavra de uma língua para outra, nem sempre isso funciona. Às vezes, tentar traduzir palavra por palavra torna a frase, enfim, o sentido daquilo estranho e até errado. Né? Muitas expressões do inglês, você precisa entender essas expressões como um todo, né? E não palavra por palavra. Nesse caso aqui é parecido, porque yellowwood, se a gente for traduzir, literalmente significa madeira amarela, né? Yellow, amarelo, wood, madeira. Só que aí você dizer duas estradas divergiram em uma madeira amarela, realmente não faz sentido. Acho que não é exatamente isso que o poeta quis dizer aqui, né? Então, o que ele quis dizer?
Quando eu li primeiro, né, esse poema, e li esse primeiro verso, Yellowwood me evocou assim uma imagem na minha cabeça. Porque os poemas, como vocês sabem, eles evocam muitas imagens, né? As metáforas evocam imagens. E aí uma imagem veio na minha cabeça, a imagem de uma paisagem. Uma paisagem como? De um bosque ou uma floresta repleto de árvores com folhas amarelas. Por quê? Wood é madeira. Árvores são feitas de madeira, né? Então uma coisa está relacionada à outra. E o que numa árvore pode ser amarelo? As folhas dela, né? Então, Yellowwood foi uma forma que o poeta encontrou de fazer o leitor imaginar um cenário específico. E que cenário é esse? Um cenário de outono. Por quê? No outono, as folhas das árvores ficam amarelas, né? Desculpa. Então, essa é a paisagem evocada pelo poema. Bom, então essas duas estradas, né? O eu lírico encontrou aí essas duas estradas. Ele fala dessas duas estradas que se diferenciam nesse lugar aí de árvores amarelas. E ele continua. And sorry I could not travel both and be one traveler, long I stood. Ele está falando aí que ele lamenta o fato de não poder pegar essas duas estradas. Por que não poder pegar essas duas estradas e continuar sendo um só viajante, né? Ele não tem como pegar as duas estradas, porque ele é uma pessoa só, né? E diante dessa impossibilidade, né, de ter que escolher, diante desse impasse entre esses dois caminhos e qual deles escolher, ele ficou estagnado e olhou para um desses caminhos, né, and looked down one as far as I could. Falando aí na primeira pessoa, né, I stood and looked down one as far as I could. E ele ficou ali e olhou tão longe quanto ele pôde, to where it bent in the undergrowth. Para onde it, que está substituindo a estrada, né, que ele estava olhando, para onde essa estrada se curvava ali na vegetação. Agora a próxima estrofe, né? Na próxima estrofe ele diz o seguinte: Then took the other. Ele estava olhando para uma das estradas, só que aí ele escolheu a outra. Took é o passado do verbo take, que significa pegar. Significa outras coisas também, mas nesse caso significa pegar. Então ele pegou a outra estrada. As just as fair and having perhaps the better claim. Ele pegou essa estrada tendo talvez a melhor justificativa. Qual é a justificativa? Because, ele está explicando, né, por que ele pegou a estrada. Because, porque it was grassy and wanted wear. Porque essa estrada era cheia de gramado e queria ser vestida. E aí é claro que ele está utilizando, né, uma linguagem metafórica. O que ele quer dizer é que essa estrada, ele sentiu que essa estrada ela precisava de um viajante, né, de alguém que a pegasse. E aí ele continua, though as far that the passing there had warned them really about the same. E ele diz que, na verdade, essas duas estradas elas não se diferenciavam tanto assim. E ele continua com essa ideia, né, de que as estradas não se diferenciavam tanto assim na terceira estrofe. Quando ele diz, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. E ambas as estradas aquela manhã estavam igualmente cobertas, né, de folhas
que não pareciam ter sido pisadas por ninguém antes, né? Oh, I kept the first for another day, ele disse. Eu deixei a primeira estrada para outro dia, para pegar ela outro dia. Yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. E aí ele diz, embora mesmo sabendo que um caminho leva ao outro, eu duvidei se eu deveria realmente voltar, né, para pegar a outra estrada. E aí, na última estrofe, ele diz o seguinte: I shall be telling this with a sign somewhere ages and ages hence. Ou seja, eu vou dizer isto com um suspiro em algum lugar anos e anos mais tarde. O que ele vai dizer? O seguinte: Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. O que ele está dizendo? Que anos e anos mais tarde, ele vai dizer para si mesmo, né, que daquelas duas estradas que divergiram ali, e lembrando aqui que essas duas estradas, né, se tratam de uma metáfora, né, elas metaforizam as escolhas que a gente precisa fazer na vida. E quando você faz uma escolha, você desiste de outra. E aí ele diz que dessas duas estradas ele escolheu justamente aquela menos viajada, aquela estrada pela qual menos pessoas passaram, e que isso fez toda a diferença. Ou seja, ele provavelmente está falando, né, de uma escolha que ele fez que muita gente não teria feito, né? Agora nós vamos ver a questão do Enem que traz esse poema, né? Vamos lá. Temos aqui uma questão do Enem de 2014, e aí ela traz os 3 últimos versos desse poema que eu acabei de ler para vocês. Os versos são os seguintes. Primeiro o título do poema que eu esqueci de ler lá no início, né, de traduzir. The Road Not Taken. A gente pode traduzir isso como a estrada que eu não peguei, né? Literalmente ficaria a estrada não tomada. Mas vamos traduzir como a estrada que eu não peguei porque soa melhor. E aí os 3 versos são os seguintes. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. E aí a questão diz o seguinte: estes são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, e aqui eu queria observar que eu já fiz um vídeo, né, sobre metáforas, e eu trouxe muitas metáforas sobre a vida, né, que representavam definições sobre a vida. Em uma delas, em uma dessas metáforas, o poeta, né, o cantor, ele se utiliza da estrada, da imagem da estrada para representar a vida. Então, se vocês quiserem ir lá naquele vídeo também é bem legal para relembrar esses conceitos. Bom, então, nesse poema, a gente sabe, né, a questão já está dando aqui uma pista de que se trata de uma metáfora sobre a vida. E essa metáfora ela se utiliza da viagem, né? Da viagem, das estradas para representar a vida. Então, levando em consideração isso, esses versos indicam que o autor... Agora eu vou para as alternativas. Só um minuto, deixa eu beber uma água aqui. A garganta tá mal. Letra A.
Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Letra B. Lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. Letra C. Viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Letra D. Reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. Ou letra E. Percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão pausar o vídeo e escolher mentalmente mesmo qual dessas alternativas vocês acham que é a certa. Depois vocês continuam o vídeo que eu vou agora responder, né? Vou agora dar a resposta. Vamos começar pela letra E. A pergunta que diz: o que esses versos, né, os 3 últimos versos do poema, eles indicam? Eles indicam que o autor, ou mais especificamente o eu lírico, percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida? Olhando aqui nos versos, não há nada que indique isso, né? Não há nada que faça referência a dificuldades que a gente passa na vida, que o autor passa na vida, nem sobre fases da vida, não tem nada fazendo referência a isso, então provavelmente não é essa a alternativa. Letra D. Reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas? Mais uma vez, ele não fala sobre isso, né? Não fala sobre dificuldades superadas nem nada disso. Então, essa também não parece ser a alternativa certa. Letra C. O eu lírico, ele viaja muito pouco, e essa escolha de viajar pouco fez toda a diferença em sua vida? Essa aqui com certeza não é, porque a gente sabe, né, como eu já falei, que as estradas aqui nesse poema, elas estão metaforizando a questão das escolhas, né, que a gente faz na vida. Elas não são, essas estradas, elas não são literais, né? Então, a viagem aqui, que o poeta evoca, ela não é literal. Ele não está falando sobre viajar muito pouco ou viajar muito, né? Então, realmente, essa não tem nada a ver. Letra B. Lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. Essa aqui se assemelha às alternativas D e E, né? Sobre bifurcações, dificuldades, e ele não está falando disso aqui. O poema ele não tem, especialmente nesses 3 últimos versos, um tom lamentoso. O poeta ele não está dizendo que ele se arrependeu da escolha que fez, muito pelo contrário. E aí a gente tem a letra A. Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Essa é a alternativa certa, por quê? Porque, como eu estava dizendo, o poeta ele não demonstra ter se arrependido da escolha que fez. Ele demonstra ter gostado do resultado daquilo, dessa escolha que ele fez, em pegar a estrada menos viajada, né? Ele diz que isso fez toda a diferença. Então, quando você diz que algo fez toda a diferença, você está querendo dizer que fez uma diferença positiva e não uma diferença negativa, né? Então, o eu lírico ele ficou contente por ter feito essa escolha e que foi uma escolha ousada, ou seja, ele ficou contente por ter sido ousado nessa escolha que ele fez. E foi uma escolha ousada porque é muito fácil pegar a estrada que várias pessoas já pegaram antes, né? E que elas podem te falar como foi aquela estrada, né? Como elas podem te alertar sobre aquilo. Agora, quando você pega uma estrada que pouca gente já viajou por ela, você não tem muito feedback sobre como é aquela estrada, o que você pode encontrar nela, né? Ou seja, tudo isso, né, sendo uma metáfora para certas escolhas que a gente faz e que são escolhas ousadas, porque talvez poucas pessoas
tenham feito aquela escolha, né? E você fez. Então, isso foi uma atitude ousada. Bom, então é isso. Questão respondida. Esta foi a aula de hoje para que vocês tivessem, desenvolvessem um pouco mais aí, né? Treinassem essa capacidade de interpretar. E a gente se vê na próxima aula, ok, gente? Tchau, tchau.